Amém, irmãos? Eu queria compartilhar aqui uma palavra, eu daria até o tema dessa mensagem de sustentando o testemunho. E que o Espírito Santo possa dirigir esse trabalho. A gente vê que a necessidade de sustentar um testemunho é muito grande. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento e até extra-biblicamente, a gente vê pessoas que, pela sua fé, pela testificação do Espírito Santo, sustentaram um testemunho da verdade, do poder de Deus, da salvação, da cruz, da ressurreição, de tudo aquilo que Deus, ao longo da história, desde os princípios, vem fazendo. Porque a intenção de Deus é salvar, a intenção de Deus é que todos venham ao arrependimento e voltem ao caminho da salvação. E para isso, ele tem contado com pessoas, né, para que possam dar um testemunho, para que possam sustentar a sua fé até mesmo as últimas consequências. Inclusive lá em Ezequiel tem um versículo que fala que ele buscou alguém, né, para que se colocasse na brecha, para que se pudesse ser um testemunho, né, quer pela vida, quer pela morte, pudesse ser fiel a ele, pregando, anunciando, vivendo e testificando das coisas que temos ouvido e também temos crido. E ao longo da história, a gente vê pessoas que morreram ali por causa do testemunho, né? A gente tem relatos na Bíblia, os heróis da fé, lá em Hebreus, ali se demonstra ali uma galeria, um relatório de pessoas que não negaram a sua fé, não abandonaram as suas convicções nesse Deus, nesta salvação, na eternidade, né? Em tudo aquilo que a Bíblia nos mostra, eles não negaram, eles foram fiéis até a morte. Então, nós vemos a necessidade de sustentar um testemunho hoje é muito grande, ainda mais nos dias atuais em que vivemos. Então, nem se fala que hoje pessoas por tão pouco têm abandonado o caminho, não têm levado adiante essa palavra, têm vivido em achismo, têm buscado outros caminhos mais fáceis e têm aí jogado nas sarjetas da vida e não têm conseguido sustentar um testemunho de fé, de vida, que possa ser edificante, que possa edificar a vida de outras pessoas e também gerarem outros testemunhos. Porque lá em Hebreus diz, né, que não se, esses heróis que já passaram, eles seriam aperfeiçoados ainda. Ou seja, é como se a história humana fosse uma pintura, um desenho, na qual Deus está desenhando ali a história, ou mesmo um livro, né? Como nós já conhecemos o livro, nós sempre tomamos essa, essa, essa referência de que Deus está escrevendo uma história e que cada um desse testemunho será participante dessa história. Então eu pensava aqui, meditando, eu via assim como se fosse um quadro, um desenho, e Deus começou a desenhar, né? É lógico que a história ela vai se consumar. Isso é uma certeza. Mas assim, eu tive aquela imaginação de que como se fosse uma pintura e Deus começasse a desenhar lá desde Adão toda a história da humanidade e que ele se encerrasse ali. Porque daquele tempo para frente não houve mais um testemunho. Mas graças a Deus, né? Que nós sabemos que essa história irá se completar, que essa pintura, esse quadro, ele terá o seu fim, o seu desfecho final, para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos hoje que nós somos participantes desse quadro, dessa história. Muitos já passaram, deixaram aí o seu testemunho de fé, como Paulo ali cita em Hebreus, né? Abandonados, maltratados, foram decapitados, jogados em cadeias, algemados, humilhados. Todas estas coisas, essas pessoas que
intentam em sustentar o testemunho, pode ter certeza, está passível de acontecer, é certeza de acontecer, porque a Escritura ela é fiel e diz que aqueles que buscam servir a Cristo piamente padecerão perseguição. Então, o testemunho ele é edificante, mas se esse testemunho ele não chegar ao cumprimento do seu projeto, ele será esquecido. Ele não será como como nós já ouvi dizer que não existe o livro dos derrotados, só existe o livro dos vitoriosos, né? Isso é tremendo. Isso é tremendo. Você não vai ver ninguém escrever um livro com o derrotado, mas sim com o vitorioso. Então, e hoje nós sabemos, nós participamos de uma seleção, participamos de para que no reino de Deus só vai ter os verdadeiros, os vitoriosos. Não, derrotado ali não vai ter. Então, hoje, mais que nunca, irmãos, na época que nós vivemos, sustentar um testemunho hoje não está sendo fácil, né? Mas Deus conta com cada um de nós. Deus conta com a nossa vida. Deus conta com tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que nós temos ouvido e temos guardado em nosso coração. Nós temos que fazer valer agora, nesse tempo, nessa reta final, nesses últimos minutos da consumação dessa pintura, desse quadro, nas últimas linhas da história em que são relatadas neste livro da vida. Deus conta com a minha vida, conta com a sua vida. Glória a Deus pela vida do mestre que escreveu a história dele, está escrevendo a história dele nesse livro. O desenho dele está chegando ao fim, já está consumado ali, já está se consumando esse quadro. E cada um de nós, juntamente com o mestre, tem deixado essa história, esta família tem deixado essa história para ser finalizada, para que Deus possa dar o ponto final. E nós vamos fazer parte disso, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas eu quero falar mais a respeito de algo mais pessoal nosso mesmo, da nossa própria vida, que me chamou muita atenção. Eu me lembrava de um fato que há muito tempo atrás, creio eu que pouco mais de 1 ou 2 anos depois que eu já estava no ministério, uma ficha caiu no meu entendimento. Eu falei, pensei comigo assim, puxa vida, cara, olha só, eu sou testemunho nesse lugar, né? Como eu lembro bem isso aí, depois do irmão Tiago deu um testemunho, ele falou assim que ele não poderia voltar atrás, porque o sacrifício dos irmãos que já estavam antes de nós no ministério, que passaram, o pastor que passou por cadeia, que passou por prisão. Caramba, o Espírito Santo testificou isso dentro do irmão Tiago, tem testificado dentro de mim, tem testificado no coração de cada um daqueles que fazem parte desta obra. Dos irmãos da África, dos irmãos de todo o Brasil, dos que já passaram, né? Infelizmente ficaram aí. O testemunho vai ser apagado. Mas em nome de Jesus, nosso testemunho não será apagado, mas sim será arrolado nos anais da história, como aqueles dos heróis da fé. Nós vamos ser arrolados como esses. E eu lembrava disso, né? Que, poxa vida, eu sou testemunho nesse lugar onde eu tô. Caramba, pessoas aqui me conheciam, cara. Conheciam o meu caráter, a minha índole. Eu não falo isso para me vangloriar, não, mas porque isso está dentro da gente, essa essência de. Depois que eu me tornei, eu entendi o evangelho, que eu me tornei cristão, que eu me converti, eu andei nos caminhos do Senhor, então pessoas aqui me conheciam, pessoas me tinham como homem de Deus aqui, pessoas me consideravam, então elas tinham diante de mim um testemunho na dispensação passada. E hoje, quando eu me converti, quando eu entendi o que era o ministério da restauração, há muitos anos atrás, através da vida do mestre Tupirani, então quer dizer, foi uma reviravolta de 360 graus na minha vida, e que eu tenho certeza que impactou muitas vidas, impactou pessoas aqui que eu imagino nas rodas de amigo que não falavam de mim. Uns falavam, poxa, não acredito, cara, aquele rapaz, aquele menino, aquele jovem que
que pregava ali, que falavam aquelas coisas na igreja, que chegou a falar com nós, chegou a nos dar conselho na igreja, que falava acerca das escrituras, hoje está nesse ministério junto com aqueles loucos. Hoje ele dá testemunho de heresia, ele fala heresia, ele fala tantas coisas aí que nós consideramos aberrações. Então eu acredito que tudo isso permeia em volta das nossas vidas, tanto no nosso seio da família, porque eu sei de parentes meus que não acreditam que está acontecendo comigo. Minha mãe já veio falar comigo. Pessoas ao meu redor já vieram falar comigo, que loucura é isso que você está vivendo. Já falaram para mim como você deixa os seus filhos ver uma coisa dessa. Então, irmãos, eu vi nessa história, até me emociona aqui agora, nesse pequeno momento da minha história, o poder do testemunho, que eu não posso fracassar, que eu estou deixando aqui para essas vidas. Infelizmente, o nosso testemunho, ele vai ser para edificação de muitas pessoas. Mas esse testemunho também, assim como foram de outras vidas que já passaram, vai ser também para a condenação de muitos. E eu tenho convicção disso. É poderoso esse mover que está sobre a nossa vida, que está sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão. Olha os irmãos da África ali. Olha os irmãos do Brasil, rodeada, como diz ali em Hebreus, por uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas aí que muitas delas estão como se estivesse ali naquela arquibancada de um jogo de futebol, apreensiva, mas nesse momento torcendo para a nossa queda. Não, eles devem estar falando, olha, espera só mais um pouco, você vai ver a queda. Então, irmãos, eu vi durante esses dias, esses 2, 3 dias agora em que eu estava pensando nessa palavra, a importância de sustentar esse testemunho, né? E o Espírito testifica destas coisas dentro de nós a cada dia. Quando nós vemos aí os irmãos que foram presos, o irmão Tiago lá no Brasil, o irmão Vasco na África, o Messi, o pastor Tupirani que foi preso no Brasil. Caramba, isso nos dá força porque isso não é algo da nossa mente, o Espírito Santo testifica e nós, quando se conhece as Escrituras e vê ali a história da humanidade, eu até pensava uma coisa muito engraçada que eu estava no momento que eu estava pensando nessa palavra, eu pensava como seria estariam os mártires hoje lá no céu, né, na eternidade, ele pensando, falou, cara, será que nós entendemos essa história errada, né? Será que nós entendemos tudo aquilo que aconteceu da maneira errada? Porque lá o testemunho que nós estamos vendo ali no lugar que tem ali. Não, a pessoa chega na frente e fala, o testemunho, vem testemunhar do carro, do marido que eu ganhei, da casa própria que eu ganhei, da porta da faculdade, das coisas dessa vida. Será que nós testemunhamos? Será que nós estava certo mesmo? Não entendemos errado, não? E eu tendo essa visão interessante, eu vi assim que parece que Jesus chegava do lado deles e batia no ombro deles. O que vocês estão conversando aí? Vocês estão falando acerca de mim? Aí Jesus, tipo assim, erguia as mãos e quando eles viam, aleluia, Deus, as mãos furadas, as mãos transpassadas, ele via, essas pessoas viam ali as mãos transpassadas, o lado transpassado de Cristo, seus pés transpassados pelos pregos, e viu, não, esse aqui é o verdadeiro testemunho, a testemunha fiel. Então o exemplo é esse, irmãos. O exemplo é esse. Essa vida boa que muitas pessoas estão pensando em viver, que eu pensei em viver, que estava no caminho certo, eu fui me deparado com uma realidade totalmente diferente. Então hoje, verdadeiramente, esse testemunho, eu sei que eu em mim mesmo não tenho força para sustentar esse testemunho, mas eu rogo a Deus, ao Espírito Santo, que me dê força para ir até o fim, porque nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus todos os dias das nossas vidas, quer pelas injúrias, quer pelas difamações, quer pelas cadeias, pelas prisões, quer mesmo até pela nossa morte. Eu quero ir até o fim, porque aquilo que está proposto para nós é glorioso.
Então, que cada um sustente o seu testemunho de vida, seu testemunho de fé. E exemplos nós temos aí de sobra, aí hoje, através da vida do líder dessa dispensação, que é o mestre Tupirani, através da vida dos irmãos que ali passaram dificuldades, através dos irmãos da África, de todos os irmãos que fazem parte desse mover poderoso de Deus, os relatos bíblicos, os relatos históricos, tudo isso hoje testifica dentro de nós dessa verdade poderosa de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade tão maravilhosa que temos aqui de expor aquilo que temos dentro de nós, essa verdade poderosa. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluias.